Antes de começar o nosso vídeo, vamos dar parabéns para os que subiram: o Internacional, Ceará, Paraná e América Mineiro. América Mineiro, campeão. E o Internacional desmereceu o time do América, que não queria subir e ser campeão. Então vai a merda. Que time Mas não é campeão de tudo? Não, é o nariz arrogante. Time arrogante assim tem que se ferrar. Olha, o Internacional tinha o título de campeão de tudo e eu acho que vai ter que cair pra Série B de novo pra tentar ser campeão da Série B, já que não conseguiu. Bom, retrospectiva Campeonato Brasileiro. Vamos dar nossos palpitecos rápidos, uma análise muito rápida e sucinta da tabela final. A tabela final, que vamos começar lá de baixo pra cima pra se tornar emocionante, né? O último não tem muito o que dizer, que ele já tinha caído há muito tempo, o Atlético Goianiense, que campanha medíocre, acordou muito tarde. Os caras sobem campeão da segunda divisão e acham que na primeira não precisa trocar jogador, deixa o mesmo time. O Atlético Goianiense era bola cantada, praticamente todo mundo sabia que ia brigar lá embaixo, né? E talvez tenha surpreendido de ficar em último lugar tanto tempo no campeonato. Por tantas rodadas seguidas, o Atlético Goianiense ocupou essa posição. A Ponte Preta, que foi uma surpresa pra mim, pra você não foi, mas eu achava que não merecia cair, tinha time pior que ela, mas caiu. Foi incompetência de trocar treinador durante o campeonato. Tinha time pior, o elenco da Ponte não é ruim, né? Veio de uma final de Campeonato Paulista. Alguns jogadores sim saíram, mas ela se reforçou de forma errada. Eu acho que trouxe alguns medalhões, principalmente Jameson Sheik e Rodrigo. Jogadores de Série B. Jogadores que não são pra... Não vai acrescentar nada. Não são para um time que vai brigar ali embaixo, são jogadores, enfim. A gente viu o que aconteceu com o Rodrigo, prejudicando demais a Macaca. A dedada mortal. A dedada foi fatal e a Ponte vai amargar a Série B ano que vem. Teremos clássico, Guarani e Ponte Preta de muito tempo. Depois de muito tempo, clássico campinense. Avaí caiu também, eu já achava que ia cair, né? Porque não é um time que mostrou força durante o campeonato. Teve um ímpeto lá, mas parou. Acabou fazendo frente a alguns grandes, né? Deu trabalho para Grêmio, para Corinthians. Mas o Avaí também é aquele time que entra no campeonato para não cair. Aquela briga lá embaixo já era esse campeonato do Avaí. E infelizmente vai amargar a Série B ano que vem. O Coritiba, que eu achava que não ia cair, acabou caindo. Conseguiu o Sport se salvar e o Coritiba caiu. Incompetência do seu Marcelo Oliveira. Que é um bom técnico, segundo você. O Coritiba acho que fez um campeonato muito irregular. Faz tempo que está querendo cair. E realmente foi uma surpresa. É um time que eu não apontava nem entre os 8 assim, possíveis rebaixados. O Coritiba não estava, infelizmente. Começou bem com o Pachequinho. Sim. E depois caiu. O Vitória conseguiu se salvar, continuaremos tendo o Pavia ano que vem. E juntamente com o Ceará. O Vitória se salvou e é interessante ver que a pontuação dos times que caíram esse ano foi bem mais alta do que os anos anteriores, né? A gente já viu que o time caía em último lugar com 12, 13 pontos. Aí os times chegaram a 20, 30 pontos e mesmo assim vão amargar a Série B ano que vem. Mérito pro Vitória, que escapou na última rodada, e na Bacia das Almas e Bavio ano que vem na Série A. Outro time que se salvou foi o Sport, que eu achava que ia cair, mas no finalzinho lá também se safou. Pegou o Corinthians com o time reserva. Eu acho sacanagem o Corinthians jogar com o time reserva, que ele prejudicou os outros, concorda? Concordo, não concordo, porque o Corinthians já fez o que tinha que fazer. O Sport jogou como se fosse uma final, jogou muito bem contra o Corinthians, com sangue nos olhos. E o André, né? Muito legal ver o André voltando a fazer gol decisivo. O André ele fez um gol. Esse foi um gol decisivo que salvou o Sport. Mérito pro André, que vai pra balada e foi um dos que beiraram ali a artilharia do campeonato. Agora vamos falar de Fluminense e São Paulo, dois times que foram ridículos no campeonato, tricolores e que quase caíram. O Fluminense acho que não chegou muito a estar no G4, né? Não, chegou a 3 pontos, mas conseguiu se safar. O Fluminense fez uma temporada péssima, né? Vendeu jogadores no meio da rodada. O Gustavo Scarpa caiu muito de produção esse vai pro São Paulo. O Diego Cavalieri também, que era um goleiro de seleção brasileira, falhou muito. E o São Paulo, que amargou muitas vezes, né? Terminando a rodada no Z4, em penúltimo lugar. E graças ao Milagre Hernandes, né? O Hernandes chegou, mudou a cara do São Paulo, que o São Paulo começou a ganhar jogos importantes, viradas históricas contra o Botafogo lá, enfim. E o São Paulo que quase ainda belisca uma pré-Libertadores, se não fosse o empate do Bahia e alguns outros resultados. Mas o São Paulo, firme e forte, incaível o São Paulo. Se não fosse o gol no final também, que o Bahia achou um golzinho lá que ferrou o São Paulo. Sim. Morreram abraçados no final os dois. Outros dois times que terminaram lá no meio da tabela, Bahia e Atlético Paranaense, entraram sem nenhuma missão no campeonato.
O Bahia talvez eu colocasse como um dos propensos a cair, né? Eu não sabia que o Bahia vinha com um elenco tão qualificado assim. E me surpreendeu positivamente. E o Atlético Paranaense também fez um campeonato de meio de tabela. Sim. Né? Mostrou algumas vezes um padrão tático, mas outras vezes extremamente desorganizado, sem criação. E essa leva toda do meio de tabela aí vai para a Sul-Americana ano que vem. Vai para a Sul-Americana e vamos ver se não fazem feio, né? Agora vamos falar do 9º e 10º colocado, respectivamente, que para mim foi uma vergonha. Disputaram o Libertadores da América, os dois alvinegros, Botafogo e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro acho que foi mais decepção ainda pelo elenco que tem, e investimentos grandes, jogadores medalhões. Mas é um elenco morto, né? Só jogar bola. Só 3 aí jogadores que você vê que qualquer clube gostaria: Fred, Elias e Robinho. Robinho e até mesmo o goleiro, né? Sim, São Vitor. Eu acho que foram decepções sim. Na Bacia das Almas, o Atlético Mineiro com os gols de falta. O Atlético que na Bacia das Almas e com os gols de falta do Otero conseguiu ainda virar contra o time reserva do Grêmio. O Corinthians que é o Otero, viu? É um bom jogador, hein? É um jogador que decide, jogador que faz gol de falta hoje é raro no Brasil. E o Botafogo começou a ganhar esperança de Libertadores, ganhando de campeões, mas no Campeonato Brasileiro acho que era a campanha esperada pro Botafogo. E o Botafogo foi uma decepção pra mim, porque fez uma boa campanha na Libertadores, mas não tinha elenco. Era um time só. Era um time e escolhia disputar ou Libertadores no primeiro semestre ou Brasileiro. Escolheu Libertadores. E se ferrou. E ficou sem a Libertadores ano que vem. Chapecoense em 8º lugar, Vasco em 7º. Vasco pode ir para a Libertadores direto. Foi até falando, né, se o Eurico ia torcer pro Flamengo ser campeão. O Eurico falou que não ia torcer. Não acho que o Vascaíno tá torcendo, porque é melhor entrar direto pra fase de grupos, Com né? certeza, né? A pré-Libertadores é praticamente na intertemporada aqui do Brasil. Os jogadores estão fora de forma, estão sem trabalhos táticos, novas contratações chegando. E é perigosa a pré-Libertadores. Sim. E a Chapecoense foi lindo, hein? Foi muito legal. A Chapecoense, um ano depois da tragédia, se confirmando na Libertadores. E todos somos Chape e todo mundo ficou feliz com essa classificação da Chape. Agora vamos para o 5º colocado e o 6º colocado. 5º Cruzeiro, 6º Flamengo. Flamengo também eu considero uma decepção, né, pelo elenco que tem, pelas contratações. O Cruzeiro me surpreendeu, porque eu achei que depois da Copa do Brasil ia morrer. O Cruzeiro manteve o bom futebol, né, fez um campeonato de cumprir tabela já garantido na Libertadores. E, de certa forma, o Flamengo foi uma decepção maior. Foi a pior decepção do ano, porque tem um timaço, não era pra estar nessa situação não. Precisa parar de ficar com o narizinho alto, viu, Flamengo? Vocês não ganharam nada ainda, tá? Só cheirinho. Agora, 3º e 4º lugar. Chegando no pódio já. Santos e Grêmio, ou Grêmio e Santos. O Santos, que ano passado tinha sido vice, agora é 3º local. Ano que vem ele já é o 4º e por aí vai. O Santos que me surpreendeu está lá em cima. Se alguns times me surpreenderam estar lá embaixo. Mas os 2 últimos anos me surpreendeu estar lá em cima, porque não era time era pra time pra brigar muito intermediário, né? Santos mostrando que tem camisa, treinadores que conseguem fazer com que tenham melhor. Mas não fica brincando, que uma hora cai pra 2ª divisão, viu? O Santos não cai, time grande não cai. O Santos derrapou muito jogando em alguns jogos em casa. Vacilo. Acho que talvez ele poderia ser o potencial rival do Corinthians nessa reta final. Foi vacilão. E o Grêmio era a prioridade total da Libertadores o ano inteiro. Foi o que o Renato Gaúcho falou, se não estivesse na Libertadores, iria ganhar o Brasileiro. Ele falou isso? Eu concordo com ele, eu acho. Viu? O Grêmio tem um bom time, um bom técnico, um time copeiro, como eu digo sempre, não é um time de regularidade de pontos corridos, é um time copeiro. Não sei se daria certo nesse formato. Precisa aprender a jogar o torneio. Precisa aprender a jogar esse tipo de torneio. E mérito pro Grêmio. Mérito pro Grêmio e quem aprendeu a jogar esse torneio são os 2 primeiros colocados, né? Corinthians e Palmeiras. Palmeiras campeão no ano passado. Exato. O Corinthians campeão esse ano. O Corinthians que é o maior campeão na era dos pontos corridos. Sim. Né? Com certeza já sabe como o juiz joga, quer dizer. Já sabe como jogar esse tipo de campeonato. E mereceu ser campeão. Mereceu ser campeão, pelo primeiro turno principalmente que fez. O segundo turno do Corinthians foi de 12º colocado. Sim, foi pra manter só. E o primeiro turno do Corinthians invicto. E o Palmeiras seria uma decepção se ficasse em 3º, mas ficou em 2º. Eu acho que não salvou o ano, mas pelo menos teve lá uma vaguinha em 2º, ganhou bastante dinheiro. Sim, mesmo perdendo de 3-0 o último jogo, encerrado de forma lamentável, os outros resultados colaboraram e o Palmeiras manteve a 2ª posição, né? E o maior destaque do brasileiro pra gente foi o Jô, obviamente, o Cássio. Cássio que pegou todas as bolas com as mãos. Eu colocaria 3, Jô, Cássio e Hernanes. Eu colocaria o Guilherme Arana também do Corinthians.
Fez um primeiro turno muito bom, mas o segundo turno caiu muito de produção. Sim, o Venamis foi salvador da pátria, concordo. E o Jô impressionante. Fazendo aquela jogadinha tão manjada do Corinthians no Cássio. Ele faz a parede e o outro passa. Ninguém nunca técnico é o Carille, melhor técnico do campeonato. Eu colocaria o Wagner Mancini também, por que não? O Wagner Mancini fez um bom trabalho na Chape, depois pro Vitória, né? Mas disparado o Carille, um treinador que talvez era a quinta, sexta opção. O Corinthians tentou vários nomes no começo da temporada. O Carille foi o que tinha, vamos de Carille mesmo. Ganhou Paulista, ganhou confiança e consertou o time pro Brasileiro. Bom, essa foi a nossa conclusão do Campeonato Brasileiro. Ano que vem tem mais, Brasileirão 2019. A gente vai estar agora com um material especial da Copa do Mundo, já Paulista. Tem Mundial de Clubes ainda nesse meio tempo. E não se esqueça de se inscrever no canal, continuar acompanhando nossas redes sociais. E até mais.